Tá bom. Então, boa noite para todo mundo. Queria agradecer a doutora Marina Cristelli por ter aceito o convite de dar essa aula para a gente. A doutora Marina, ela é neurologista pela Escola Paulista, fez mestrado e doutorado também, e é uma das chefes do Hospital do Rim. Obrigada, doutora, por ter aceito esse Em convite. Barcelona, não é em qualquer Ah, lugar, não. sim, verdade. Com uma vasta experiência no ambulatório de Boa pós-Touchette. noite. Não tô vendo o rostinho de vocês, mas boa noite a todos. E muito obrigada pelo convite. Essa apresentação surgiu de uma necessidade mútua, né, Marina, né, Davi? Que a gente teve conversando sobre como a vida pode ser diferente do que a gente lê. E a minha proposta foi trazer um pouco da vida real, né, embasado aí com a literatura. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, a ideia trazer os principais dilemas que eu vejo no ambulatório pós-transplante e a gente conversar sobre isso. Vocês estão vendo? Sim, doutora. Então, tá bom. Então, nós vamos começar, eu tenho 40 minutos e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, registrem, a gente discute no final. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é esse slide aqui. Essa análise, ela já tem 14 anos, mas ela é muito ilustrativa do problema que a gente vive com os pacientes. Na verdade, do problema do paciente e o que a gente vive. Essa é uma análise de mais de 20 mil pacientes de vida real, de registro americano, com diferentes regimes, vejam aqui, tacrolimo e micofenolato, ciclosporina e micofenolato, sirolimo e micofenolato, cada um de uma cor. E aqui a porcentagem de paciente que precisou suspender uma das medicações com 1 ano após o transplante e até 4 anos. Vejam vocês que após 4 anos de transplante, independente do regime inicial, no mínimo 60% dos pacientes já não utilizavam as mesmas medicações que tinham começado a tomar no transplante. E isso é a vida, é o dia a dia. Eu separei algumas principais queixas dos pacientes e aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu coloquei por último gestação, porque apesar de não ser uma queixa, é uma questão muito frequente e é uma questão que depende muito da abordagem da equipe médica com a paciente, com o paciente. Então, vamos lá. Primeiro que eu gostaria de conversar, diarreia. Eu acredito que todos vocês já atenderam um paciente transplantado queixando diarreia. E vamos começar com o caso da vida real, da vida do dia a dia. A paciente chegou ao ambulatório, uma mulher de 48 anos, portadora de glomerulonefrite crônica, com gestações e transfusões prévias, e isso deu para ela uma sensibilização, mas com ausência de anticorpo doador específico, e ela foi transplantada com doador falecido, um índice de KDPI de 67%, e recebeu a imunossupressão padrão para esse tipo de transplante no Hospital do Rim. Indução com timoglobulina, tacrolimo, prednisona e micofenolato. Ela teve evolução padrão também, ela precisou de diálise por 8 dias, atingiu uma função melhor de 1,8, que dá para ela um clearance de 32 estimado e nunca teve rejeição aguda. Ela ganhou 15 quilos após o transplante e desenvolveu diabetes pós-transplante, vinha em uso de metformina e bromoprida. E com 1 ano e 8 meses depois do transplante, ela chega ao consultório, numa consulta de rotina, que ela já passava de 2 em 2 meses, dizendo que nos últimos 2 meses, episódios recorrentes de diarreia e dor abdominal em cólica, muito incomodada. E aí eu queria saber de vocês, podem abrir os microfones, o que vocês fariam nesse momento? Vamos começar um curso de ceftriaxona ou ciprofloxacin e metronidazol para essa diarreia? Ela usa micofenolato, vamos substituir para inibidor do mTOR?
Vamos modificar algum tratamento concomitante? Ah, vamos pesquisar a doença invasiva por citomegalovírus ou já de cara vamos indicar uma colonoscopia para investigar essa diarreia? Dou-lhe uma. Quem quer chutar? Marina, Davi, Cecília, Iago. Iago, tô muito feliz que você está terminando de evoluir os pacientes para poder a gente discutir essa aula depois. E aí? Vamos lá. Salmito, fala aí. Ah, Salmito, você está lá na enfermaria, no 6º andar. O que que você vai fazer? Deixa eu ver aqui, doutora. Eu investigaria citomegalo. Você investigaria citomegalo? Excelente. O que mais? Flávia, o que você faria, Flávia? Flávia saiu da sala. Patrick. Aline, você está conectando o áudio. Vamos lá. Ixi, caiu, eu acho. Caiu. Ai, que povo tímido, meu Deus. Oi? Iago Que está na povo tímido. sala. Iago, e aí? Oi, doutora, tô vendo o caso agora. Quanto tempo de transplante tem? 1 ano e 8 meses. Ah. E qual que é a dose do micofenolato que ela usa? 720 miligramas 2 vezes ao dia. Tá, eu acho que tem mais de 1 ano de transplante, né? Pode até ser o CMV, mas a chance não é tão grande assim no 2º ano do que no primeiro. Acho que, de repente, eu diminuiria a dose do micofenolato. Ela tem alguma... não tem essa opção aí, né? Já fala de substituir já. Mas essa diarreia... Eu coloquei para não ficar uma lista enorme, mas tudo bem reduzir a dose. Acho que é uma opção também. Atribuir o quadro de diarreia. Eu não vi direito como que eram as características da diarreia dela, porque eu entrei agora. Mas acho que sim, que eu reduziria. Diarreia é uma diarreia aquosa, 4 a 5 vezes ao dia, com muita flatulência, muito empachamento. Acho que sim, acho que eu reduziria, com certeza. Bem, acho que vamos lá. Eu queria que vocês ficassem com esse caso muito na cabeça. Ninguém tratou com antibiótico, achei engraçado, porque não é o que os pacientes recebem de nós. Todo mundo que chega com diarreia no pronto-socorro ganha um ciproflagilzinho para repor concentração sanguínea. Tô falando mentira? Não. É sempre assim. Marina, você tinha me chamado antes, ela usava metformina e bromoprida também, né? Foi introduzida. Quem tá falando? Flávia. Diga, Flávia. Também ela tava ela teve essa introdução da metformina e da bromoprida também, né? Uma diarreia recorrente, com uma dor em cólica. Metformina também pode ser uma causa, né, de diarreia. Olha só. E que talvez tenha entrado num contexto mais tardio aí também, né? Porque não fala quanto tempo que ela tá com a metformina, né? Mas olha só. Olha só as coisas clareando. Eu coloquei de propósito, e eu coloquei resumido de propósito, porque primeiro que depende de onde essa paciente chega, né? Se essa paciente chega no ambulatório, geralmente é uma queixa mais crônica, mais arrastada, e a paciente está em melhor estado geral, e dá mais tempo da gente pensar, rever o histórico, e a Flávia provavelmente estava no ambulatório. O Salmito provavelmente estava lá na enfermaria do 6º andar ou do 10º andar. Então, a paciente estava mais doente, estava mais toxemiada. E ninguém estava de plantão no PA nesse dia, né? Porque ninguém deu
ciprofloxacin ou Rocefin Flagyl para ela. O Iago pensou na dose do micofenolato, perguntou, acho que também é uma opção muito interessante. E eu queria só chamar a atenção para vocês de que sim, nós temos diarreia bacteriana ou parasitária. Nós temos que, eu não coloquei, mas nós temos que lembrar que se o paciente está internado, ou às vezes é um paciente com infecção urinária de repetição, ou com leucocitúria e com múltiplos tratamentos de antibiótico, a gente precisa pensar em Clostridium. O Clostridium geralmente tem esse histórico de antibiótico junto. Existem algumas outras bactérias que causam diarreia, e aí Salmonella e Escherichia coli, para o que o ciprofloxacin serviria, trazem mais toxemia ao paciente, leucocitose, às vezes um quadro subfebril. No nosso meio, nós temos que lembrar de giardíase, amerbíase e algumas verminoses. Às vezes, se há uma diarreia recorrente, que não tem medicação associada, e às vezes tem um pouquinho de colestase associada, a gente precisa pensar na Cryptosporidium. Esses outros micro-organismos parasitários, eles são mais raros. Citomegalovírus, Salmito tem razão em pensar, mas o Iago chamou a atenção, essa paciente tem 1 ano e 8 meses pós-transplante, não tratou rejeição recentemente, não modificou dose, não intensificou imunossupressão, não seria realmente a primeira opção, não. A Flávia chamou atenção para as medicações concomitantes, e aí, pessoal, eu quero chamar muita atenção de vocês para 2 coisas. Primeiro, a paciente tem um diabetes pós-transplante que eu não informei qual o grau de descompensação. Às vezes, o próprio diabetes descompensado, ele traz essa diarreia osmótica, a gente precisa prestar atenção nisso. Ela ganhou 15 quilos após o transplante. E segundo, ela está usando pelo menos 2 medicações que aumentam trânsito intestinal e que dão um efeito colateral de diarreia e flatulência também. Então, chamar a atenção para vocês, que as medicações também são causa importante de diarreia. E às vezes, a gente vai direto no micofenolato, como o Iago fez, e ele tem razão de pensar, mas a gente reduz dose de micofenolato, e aí o paciente fica subexposto ao tratamento imunossupressor, e aí a gente começa com um grande problema, que é a falta da imunossupressão. Então, o que eu sugiro para vocês, quando tiverem um paciente com diarreia se apresentando, se ele está toxemiado, é claro, a gente precisa pensar em dar antibiótico antiparasitário. Se não, pesquisa a droga, combina com ele de modificar alguma medicação não essencial, agenda um retorno mais precoce. Claro, precisamos pensar nos imunossupressores, às vezes não adianta insistir, às vezes o paciente não vai tolerar a imunossupressão que ele usa, às vezes com o passar do tempo, a função renal vai piorando e eles toleram de uma forma pior os imunossupressores, mas a Flávia, o Iago e o Salmito têm razão, são múltiplas as causas da diarreia, e são múltiplas as abordagens que a gente precisa ter. De diarreia, eu tenho esses highlights. A gente pode passar assim, mais detalhes nas perguntas. Hoje em dia, além de tudo, a gente tem alguns testes moleculares de PCR disponíveis para pesquisar vírus e outras causas mais raras. Mas, geralmente, a gente precisa passar por esse algoritmo aqui. Então, rever o tratamento concomitante, pensar em exame microbiológico ou tratamento empírico, dependendo do caso. Excluir citomegalovírus tem razão, sobretudo se for recente ou se teve tratamento de rejeição ou intensificação de imunossupressão por algum motivo. Tem a questão do supercrescimento bacteriano e do Clostridium, sobretudo se uso recente de antibiótico. Adaptar o regime imunossupressor e, por fim, ninguém falou, eu acredito que vocês estão assim, bem atualizados. Os exames invasivos, eles são os últimos a serem pedidos, mas, às vezes, se é um paciente muito tardio de transplante, que tem anemia junto, que está emagrecendo, que o apetite está reduzido,
o linfoma e outro tipo de neoplasia precisa ser pensado também. O mais importante é se vai haver alguma modificação, um retorno precoce com o médico assistente, tomar esse cuidado no PA ou na enfermaria, combinar com o médico assistente um retorno precoce. Se vocês forem o médico assistente, combinar um retorno mais precoce para ver as condutas que vocês tomaram. Ok? Marina, o pessoal anota as perguntas e a gente pode passar para o próximo, vida real? Acho que sim. Vamos. Então, vamos lá. Proteinúria. Proteinúria é super comum e é um pesadelo de todo nefrologista. Outro dia, no pronto atendimento, foi uma das queixas de uma paciente, a urina espumosa, uma proteinúria bem importante. Nós tivemos um trabalhão para cuidar. Vamos lá. Um homem de 57 anos, doença renal por nefropatia diabética, recebeu um transplante com KDPI de 72% do doador falecido e um regime padrão para esse tipo de transplante no Hospital do Rim. Aliás, tacrolimo não. Esse paciente, ele participou de um estudo. Ele participou, na verdade, é um caso um pouquinho mais antigo. Ele participou do estudo Symphony. Acho que vocês se lembram. Então, ele recebeu indução com timoglobulina, inibidor de mTOR, que era o sirolimo na época, prednisona e micofenolato. Dialisou por 3 dias, atingiu uma função renal de 1,15, o que dá para ele um clearance PER de 60 e nunca teve episódio de rejeição aguda. Aqui é um gráfico da evolução real dele ao longo de 3 anos pós-transplante. Em verde são as concentrações do inibidor de mTOR, aqui nesse eixo. Em amarelo é a creatinina e em vermelho a função renal. Então, perto de um mês pós-transplante, ele tinha uma proteinúria leve, em torno de 0,2, 0,3 gramas por litro. E ele veio evoluindo, vejam bem vocês, com um aumento discreto da proteinúria, coincidente com uma exposição um pouco maior ao sirolimo. A primeira coisa que o médico assistente fez foi ajustar a dose do mTOR, sem resposta. Uma proteinúria perto de 1 grama. A segunda coisa que o médico fez foi acrescentar o inibidor da ECA, e a gente teve um discreto aumento da creatinina, mas para um valor menor que 25% do basal, e uma boa resposta da proteinúria. Então, esse caso, ele ilustra muito bem, eu quis contar na sequência, a sequência de eventos que a gente tem quando o paciente usa inibidor de mTOR e se apresenta com proteinúria dessa, proteinúria leve, proteinúria perto de 1 grama, de evolução assim, benigna. Primeira coisa que nós precisamos prestar atenção é a exposição ao inibidor de mTOR. Esse é um paciente de baixo risco imunológico e ele teve uma superexposição, ele vinha com concentrações maior que 10 de sirolimo aqui. Por que aconteceu isso? Se foi porque ele era menos aderente no início e ficou mais aderente, a gente tem que pesquisar também. Aqui não houve aumento da dose pelo médico assistente, houve um aumento da exposição. Nesses casos, a primeira coisa a fazer é o ajuste da dose para concentrações próximas de 8 a 10, que é o padrão com esse regime de imunossupressão. Vejam que se ele utilizasse tacrolimo junto com o inibidor de mTOR, aí nós íamos precisar de praticar concentrações bem mais baixas. A segunda coisa é uma proteinúria baixa. Eu não contei para vocês, mas ele não tinha hematúria, não tinha outra anormalidade. Nós podemos começar, então, o inibidor da enzima de conversão ou o bloqueador de receptor de angiotensina. E, geralmente, as proteinúrias de baixa intensidade, elas respondem bem a esses 2 ajustes. Isso tudo pode ser feito ambulatorial. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? A proteinúria, nesses casos, é exclusiva dos inibidores da mTOR? Eu já respondo que não. Esse é um trabalho que foi publicado por uma farmacêutica do nosso hospital, em 2015. E ela avaliou todos os estudos
que utilizaram regimes com sirolimo em verde escuro, ou everolimo em verde claro, ou o grupo controle, que eram ou com micofenolato, ou com azathioprina, todos eles em conjunto com o inibidor da calcineurina. Vejam bem, realmente, com um ano após o transplante, 1/3 dos pacientes que usavam o inibidor de mTOR tinham algum grau de proteinúria. Veja aqui, proteinúria leve. Mas 13% de quem não usava inibidor de mTOR também apresentava proteinúria. Essas proporções, elas foram maiores ao longo do tempo de transplante, mas vejam vocês, após 10 anos de transplante, metade dos pacientes, independente do regime, tinha algum grau de proteinúria. O que mostra aqui que a proteinúria é multifatorial e, sobretudo, tardiamente após o transplante, ela tem outros fatores que não o efeito citopático apenas dos inibidores de mTOR. Aqui você tem, por exemplo, aquele paciente era diabético, você poderia ter a recorrência do diabetes, você poderia ter rejeição crônica, você poderia ter, então, a glomerulopatia do transplante, ou uma glomerulopatia de novo. Portanto, se o paciente se apresenta com proteinúria tardiamente após o transplante, muito cuidado ao culpar, por exemplo, os inibidores de mTOR ou a não procurar outras causas. Recentemente, acho que vocês mesmos fizeram um diagnóstico na enfermaria do 10º andar de um paciente com mieloma, não foi, Marina? Foi sim, doutora. E esse não é frequente, é raro, mas às vezes acontece. E às vezes a proteinúria, de novo, ela pode ser um indicativo de uma neoplasia, por exemplo. Então, a proteinúria é multifatorial e se ela é de início recente, leve, sem outras anormalidades, tudo bem, começar a IECA, o BRA, restrição hidrossalina. Se houver inibidor de mTOR na jogada, ajustem a dose. Mas se for uma proteinúria moderada, com hematúria e ou disfunção renal, ou um outro comemorativo, considerem biópsia do enxerto, considerem investigação, considerem diagnósticos diferenciais. Combinado? Vamos para anemia. Lembra daquele paciente da diarreia? Então, minha gente, ele ficou, não, da diarreia não, esse paciente aqui da proteinúria. Ele ficou bem da proteinúria, né? Nós ajustamos, dei enalapril, melhorou tudo. E aí ele chegou 6 meses depois, queixando uma intolerância aos esforços, e a hemoglobina dele, que era perto de 13, veio a 9,1. O BCM de 89, uma queixa assim, cansaço, ele é um senhor bem ativo, ele faz exercício, começou a não tolerar muito bem. O que vocês fariam aqui nesse caso? Iago, lembra que ele está usando sirolimo, prednisona e micofenolato, aí está usando enalapril, melhorou a proteinúria, a creatinina continua a mesma. O que nós faríamos? Hemoglobina de 9, mais ou menos 3 meses de evolução. Foi a última consulta dele, tinha uma hemoglobina de 11,5. Eu não vi a creatinina dele, doutora. Quanto que era? A creatinina dele, olha aqui. A creatinina dele era em amarelo, ó. Era o mesmo 1,2. Tá. Investigar, ele só tem anemia, não tem pancito, nem bicito, nada disso. Não, só tem anemia, o leucócito dele perto de 4.000, a plaqueta sempre foi assim, perto de 180, 200.000. Ele usa duas medicações. Eu ia começar a investigar anemia como investigaria para qualquer outro paciente, assim, perfil de ferro, vitamina B12, ácido fólico, reticulócito. E aí depois eu expandi para outros diagnósticos diferenciais para ele ser transplantado. Claro que eu acho que exigiria, esse paciente deve estar em ambulatório, né? Exigiria um retorno mais precoce, porque é uma anemia sintomática. É isso.
Era o que eu faria inicialmente. Eu não vi as opções lá. As opções são essas aqui. Iniciar a ivermectina, suspender, modificar tratamento concomitante, indicar endoscopia colono. Eu acho que... Pode acrescentar um monte de opção. Cada um tem direito a uma opção aqui adicional das que eu coloquei. Eu acho que é isso, que eu investigaria, pediria perfil de ferro, vitamina B12, reticulose, investigação de anemia, com retorno precoce. Aí, dependendo, aí sim, entraria endoscopia e colono, ou a ivermectina e reposição de ferro, acho que eu não faria antes do exame de jeito nenhum. É isso. Lívia, Felipe, Lucaseide. Lucaseide, nós já trabalhamos juntos. E aí, gente? Mais algum palpite? Marina, Davi. O Lucas abriu aqui o áudio dele, vai falar. Eu achei a resposta do Iago bem ponderada, assim, acho que eu faria a mesma coisa que ele. E o enalapril, Ed, que entrou para tratar a proteína. Eu não entendi a pergunta, Davi. Qual que é o tratamento concomitante que entrou? Nossa, certo, é enalapril, mas a pergunta foi sobre anemia, certo? Não sei, não sei se tem alguma coisa a ver, sinceramente. Excelente, Lucas. Será que tem alguma coisa a ver, gente? Ó, eu vou contar para vocês que nesse caso específico teve tudo a ver. Não estou dizendo que todos os casos do mundo têm a ver, mas nesse caso, o enalapril foi titulado até a dose máxima com 32 meses e 4 meses depois foi que ele se apresentou com 9 de hemoglobina. O enalapril, inclusive, ele é usado para corrigir a poliglobulia pós-transplante. Eu não sei se vocês já viram paciente usando o enalapril para corrigir poliglobulia. O enalapril, ele é potente na inibição da eritropoiese, ainda mais se ele está em dose máxima, como foi o caso desse paciente. É claro que nós fizemos uma prova, né? Nós ajustamos a dose, na verdade, nós ajustamos para a mínima dose terapêutica e esse paciente recuperou a hemoglobina 8 semanas depois. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Ele tem um VCM normal, ele não emagreceu, ele não tinha outros sintomas, então ele não tinha bicitopenia, ele não tinha plaquetopenia. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi realmente ver medicação concomitante. Por que eu estou sendo tão insistente nas medicações concomitantes antes das investigações? Porque nós estamos falando de paciente de consultório, paciente que não está agudamente doente, né? Paciente que está estável, paciente que a gente tem tempo. É claro que nós não vamos tomar a conduta de prova terapêutica e mandar esse paciente voltar daqui 6 meses, não é isso? Mas, às vezes, antes da gente começar uma investigação, às vezes é muito importante nós olharmos a lista da polifarmácia que esses pacientes usam. 3 anos depois, muito provavelmente, muitos médicos já passaram por esse paciente. E muitos médicos já deram sua contribuição para a polifarmácia. Então, um paciente de consultório que não está agudamente doente, que não tem disfunção renal, muitas vezes merece um olhar sobre a lista de medicações antes de uma investigação, antes de uma série de exames. É claro que o Lucas está certo de pensar em investigar anemia e a descontinuação da medicação, ela produz um efeito rápido, uma correção rápida e sustentada. Se esse paciente não tivesse melhorado e não tivesse ficado bem depois, é claro que toda a investigação ela iria ser evoluída, né? Então, claro, primeiro, verifique tratamento concomitante.
nós tivemos, além do IECA, muito mais às vezes do que o BRA, nós tivemos alguns pacientes, eu não sei se vocês já tiveram admissão de alguns pacientes com anemia e pancitopenia graves. Nós tivemos paciente com hemoglobina de 3, porque vinha em consultório, passou com endocrinologista ou com reumatologista, e nessa bateria de exame de check-up foi pedido um ácido úrico, o paciente estava com hiperuricemia, e no afã de protegê-lo de eventos cardiovasculares ou de má evolução por algum outro motivo, começamos a allopurinol. O paciente usava azatioprina. Ocorre uma inibição irreversível das enzimas. E aí o paciente faz uma pancitopenia que às vezes precisa, que faz cor anêmico, né? Não sei se vocês já tiveram esse tipo de paciente na UTI de vocês da nefrologia, mas nós já tivemos no Hospital do Rim. Quer comentar, Marina? Não, eu já vi pancitopenias bem graves mesmo, assim, toda a série, né? E por essa associação. Tanto que é uma das primeiras coisas que a gente aprende no PAI, né? Aí sempre passa a doutora Juliana perguntando, você tem gota, e enfim, pra gente tentar não ter essa associação, porque realmente não é um efeito colateral conhecido por todo mundo, né? E aí os outros médicos acabam entrando. Enfim. E às vezes a gota é mais óbvio, né? E é mais fácil de prevenir, porque a gota o paciente traz uma história. Mas às vezes, na ânsia de nós adaptarmos o paciente a todos os guidelines, né? Nós saímos pesquisando exames complementares sem uma hipótese, sem um problema, e acaba que a gente cria um problema para ele. E a hiperuricemia é muito comum. O paciente renal crônico, o paciente transplantado, compartilha inúmeros fatores para a hiperuricemia. E na ânsia de corrigir toda a normalidade metabólica, a gente acaba, às vezes, causando um problema de verdade para ele. No nosso meio, nós não podemos esquecer das infecções ativas. A parvovirose, apesar de não ser comum, ela causa uma anemia grave. Só uma questão, a parvovirose, minha gente, ela causa anemia isolada. Uma anemia hipoproliferativa, tá? Eu já vi assim, algumas pessoas menos familiarizadas com essa doença, pesquisando parvovirose em pessoas com uma pancitopenia. Não é assim, o parvovírus, ele é um vírus trófico para a série vermelha. Ele causa anemia grave e chama atenção que é uma anemia recorrente, grave. Às vezes o paciente chega com hemoglobina de 5, sem nenhuma outra queixa. Então, isso pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer. Uma coisa importante é a perda crônica da função, e às vezes esse paciente, por exemplo, que toma sirolimo micofenolato com perda crônica da função, às vezes começa a ter anemia por toxicidade hematológica mesmo das duas medicações, e claro, ajustar a dose da medicação imunossupressora, sobretudo no transplante recente. No transplante tardio, muito cuidado ao mexer na dose. Às vezes o paciente interna e ele faz concentrações altas das medicações dentro da enfermaria e a gente tem aquela gana de baixar, né? Mas às vezes o paciente está agudamente enfermo, ele não tomava a medicação corretamente na casa dele, a gente começou alguma medicação na enfermaria, então muito cuidado. E sempre, o Lucas Eide chamou a atenção, garanta estoques adequados de ferro. A hipovitaminose, a deficiência de ácido fólico, de vitamina B, são menos frequentes. No passo a passo da investigação, não seriam os primeiros exames complementares a pedir, ainda mais se tem um paciente com VCM normal, mas sempre precisa chamar atenção também. Um outro evento adverso bem comum é a dislipidemia. Vamos lá, um homem de 57 anos, com doença renal de geologia indeterminada, um painel 0, sem anticorpos, doador específico, recebeu um transplante com doador vivo, quem doou foi o irmão. Como o paciente era magro, não tinha diabetes, nós demos tacrolimus, prednisona e inibidor de mTOR para ele. Teve função imediata do enxerto, alcançou boa função renal e não teve rejeição aguda. Com 3 meses pós-transplante, aqui eu chamo a atenção, antes de 3 meses, gente, não adianta a gente pedir perfil lipídico para os pacientes no pós-transplante. Por quê?
Porque as lipoproteínas, elas são proteínas de fase aguda. E além disso, até os 3 meses, nós estamos diminuindo o corticoide, ajustando medicação. Então, eles vão ter alteração lipídica e isso pode ser transitório. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que antes de 3 meses, é fútil ficar investigando dislipidemia. Mas esse paciente, ele tinha já, com 3 meses, um colesterol de 323 e um triglicérides de 611. E aí, o médico, muito nervoso, já prescreveu estatina para ele. Vejam aqui é a função renal em amarelo, em verde a concentração de sirolimo, em vermelho o triglicerídeo e em azul o colesterol. Houve uma discreta melhora, principalmente as custas de triglicerídeo, mas a melhora não foi sustentada. O médico ainda demorou muito, aumentou a dose da estatina ao máximo, teve que diminuir porque o paciente queixou mialgia. 1 ano e meio se passou e ele resolveu acrescentar fibrato. E aí, a creatinina, que era perto de 1, pulou para quase 2. Teve quase um dobro aqui da creatinina. E aí, precisou suspender o fibrato por disfunção do enxerto. Não sei se vocês sabem, o fibrato atrapalha o metabolismo, a geração de dióxido nítrico. E às vezes, a depender do rim, a depender da reserva, ele faz uma vasoconstrição e causa uma disfunção do enxerto, igual a gente viu aqui. Aí o paciente seguiu com a sua dislipidemia e eu queria perguntar para vocês que conduta essencial não foi tomada nesse caso. Bárbara. Carolina. Acho que a dose do inibidor de mTOR, né, doutora, que tinha que ajustar. Quem tá falando é a Bárbara? É a Cristina, é que eu tô aqui pelo do Davi. Oi, Cristina. Alguém discorda? Ninguém concorda? Alguém quer complementar? Uma coisa que faltou foi ações não farmacológicas, né? Orientações, dieta, exercício. Sim. E tem uma informação aqui que eu não coloquei que ninguém perguntou. A dosagem de CPK? A dosagem de CPK, ele tinha dor muscular. A dosagem de CPK dele, quando foi medido, até porque para pegar a estatina a farmácia de alto custo exige, né, a dosagem de CPK, apesar de que eu não sei quem é que vê esse resultado lá na farmácia de alto custo, mas exige. Era um pouquinho, era 2 vezes o valor de referência, não chamava atenção não. Mas ele não tolerou dose plena de estatina por mal-estar, por dor muscular mesmo, o que é muito comum. Primeira coisa que ninguém perguntou é o nível de glicemia dele. E não é o caso desse paciente, mas às vezes o paciente tem, ou já é diabético, ou desenvolve diabetes pós-transplante, e principalmente o triglicérides, às vezes a gente fica correndo atrás de hipertrigliceridemia e o paciente, na verdade, está com diabetes compensado. Não é o caso desse paciente, mas é uma questão metabólica bastante importante. E a Cristina tem toda a razão. Vejam vocês, eu contei para vocês que esse paciente, ele usa tacrolimo, prednisona e sirolimo. E olha só as concentrações de sirolimo dele, elas sempre quase estiveram perto de 10. Isso é muito, muito tóxico. E altera absolutamente a recaptação das lipoproteínas pelo fígado, além da glicemia também. Todo o metabolismo de energia desse paciente deve estar comprometido. Então, a primeira coisa a se fazer, até mesmo antes de começar a estatina aqui, que o médico foi um pouquinho afoito, é ajustar a concentração da medicação.
Se não melhorar, aí a gente pode pensar em estatina. E aí a outra coisa é em relação ao triglicerídeos. Então, é essencial ajustar a dose das medicações. Às vezes, esse paciente está usando dose alta de corticoide também por um descuido nosso de reduzir. A hipertrigliceridemia exige a gente excluir a hiperglicemia. Eu tenho certeza que todos vocês sabem que no renal crônico a associação é fraca com o desfecho cardiovascular. Então, a gente tem que prestar atenção. A gente precisa tratar triglicérides alto para quê? Qual é o benefício que a gente espera? É claro que valores acima de 1.000 miligramas por decilitro trazem um risco de pancreatite, embora, na prática, a pancreatite, ela tenha sido observada em gestantes, ou em pacientes com outras medicações, ou em pacientes com hipercalcemia, mas tudo bem, não vamos tolerar valores altos assim. E cuidado para o efeito de distúrbio do metabolismo do óxido nítrico com a função do enxerto renal. Então, vamos usar com bastante cautela quando for necessário. E a estatina, cuidado, vamos titular a dose, como a Marina falou, vamos insistir em medida não farmacológica, perda de peso, porque a tolerabilidade a essa medicação, ela pode ser reduzida e o paciente pode não tolerar e você causar um outro problema para ele. Especialmente se ele usar ciclosporina. A ciclosporina pode, junto principalmente com a simvastatina, dependendo, né? Hoje em dia as outras estatinas mais de nova geração já são mais disponíveis, mas antigamente, quando a gente só tinha simvastatina, o paciente queixava muito de mialgia quando ele tomava ciclosporina. Vamos para frente? Esse é um outro caso da vida real que a gente teve no consultório. É um paciente de 52 anos, perdeu o rim por doença policística, e aí tomou tacrolimus, prednisona, inibidor de mTOR. Ele recebeu um rim padrão de 29 anos, tempo de isquemia baixinho, 18 horas de isquemia fria. Função imediata do enxerto, ele chegou com 2 meses de transplante, doutora, não aguento mais, estou com muita dor e muito inchaço nas minhas pernas. E o paciente autorizou a gente divulgar essas imagens, era assim a perna dele. Vejam vocês, um edema duro, em casca de laranja, não compressível. E aí, minha gente? João, fala um pouquinho pra gente. Não? Não. Cecília, então. O João Davi vai ter que encomendar a pizza da próxima vez, viu? O João sucintamente escreveu: troca o inibidor de mTOR. Troca o inibidor de mTOR. Quem? O João. João. Tá com o microfone ruim. Gente, nesse caso, eu queria que vocês guardassem essa imagem, eu coloquei de propósito um caso assim, preto no branco, porque não é todo edema que é assim, né? Acho que vocês já viram muito edema na vida de vocês. Mas esse é o linfedema, e esse é o linfedema grave, vejam, tá? É que aqui não dá para ver, mas é até raiz da coxa o edema do paciente. Não existia antes, né? E aí, por que eu coloquei esse caso tão gritante? Porque é diferente edema periférico de linfedema grave. No caso de linfedema grave, é uma reação que não depende da dose, está relacionada aos inibidores de mTOR, tem uma relação temporal, às vezes a gente converte o paciente para inibidor de mTOR e aí ele começa com linfedema. Às vezes não é nas pernas, nós tivemos já uma paciente que tinha sido mastectomizada por câncer de mama há 20 anos do transplante. E aí nós demos inibidor de mTOR para ela, porque além de tudo, ela tinha uma história de neoplasia de vulva também por HPV ressecada. E aí nós demos inibidor de mTOR para ela como imunossupressão do transplante, ela desenvolveu um linfedema que ela não tinha no braço da mastectomia. Então, eu queria que vocês
vocês prestassem muita atenção naquela foto, eu vou voltar, porque esse é o edema que exige a descontinuação. O edema periférico, mole, depressivo, que melhora com, com as posições, esse exige uma outra abordagem, né? Esse exige que vocês sabem da clínica médica, esse exige, às vezes, medida mecânica, restrição hidrossalina. Então, é totalmente diferente e requer abordagem diferente também. E, por fim, um tema que eu acho que é muito frequente, eu não tenho caso clínico porque é um assunto que dá uma aula inteira, mas é a neoplasia pré- e pós-transplante. Pré-transplante nós não vamos falar, mas nós precisamos estudar neoplasia no receptor, neoplasia transmitida do doador, e para isso a gente pode fazer uma aula inteira com o que se sabe, o que não se sabe, as incertezas, e pós-transplante é um outro capítulo, né? A gente tem diferentes incidências, diferentes fatores de risco, a gente tem a mortalidade que é maior no transplantado, e a gente tem o que a gente pode fazer uma vez diagnosticada a neoplasia. Próximo slide, ele destoa dos meus slides, mas como essa aula vai ser gravada, eu acho que é útil para vocês. Que aqui é um resumo do que se sabe de pré-transplante, do intervalo livre de neoplasia, entre aspas, autorizado para um paciente se inscrever em lista de espera. Então, apesar de não ter a ver com a nossa aula propriamente dita, eu gosto muito desse slide e eu acho que vocês podem, na prática clínica de vocês, utilizar como um guia bem resumido quando um paciente do consultório pré-transplante perguntar para vocês com quanto tempo tem que esperar para se inscrever para transplante. Chama atenção aqui, por exemplo, que o carcinoma renal foi o que mais mudou ao longo do tempo. Antes, a gente esperava 5 anos para transplantar um paciente com carcinoma renal ressecado, né? Aqui, claro, tumor ressecado. E paciente livre de doença. Todos esses cânceres aqui, é claro, o paciente está controlado, né? E as diretrizes europeias, vejam vocês, elas são bem corajosas em relação ao carcinoma renal. O paciente pode se inscrever se ele tiver feito, por exemplo, nefrectomia de um carcinoma unilateral. Não precisa esperar. Então, isso eu queria chamar a atenção, e esse slide é um slide bastante útil, serve como um guia, e aqui estão as referências, se vocês quiserem, na íntegra, ler os artigos. Uma coisa que eu queria colocar para vocês de uma forma muito clara é que o risco de câncer após o transplante é totalmente heterogêneo, e aí a nossa conduta tem que ser heterogênea também. Eu gosto muito desse artigo, porque ele coloca o risco de câncer se o paciente nunca transplantou e está em lista, em azul, se o paciente está ao longo do primeiro transplante, se o paciente perde o primeiro transplante e está esperando um novo transplante, ou se ele é retransplantado. Vejam só. Para linfoma, vejam como é super associado com a imunossupressão, né? O paciente em diálise é azul e cinza e o paciente transplantado é nas cores quentes. O risco quintuplica. Em relação à neoplasia de pele, vejam que tem uma associação com a imunossupressão, mas o risco, ele também tem a ver com o tempo, né? O tempo de doença, o tempo que ele está exposto à imunossupressão, o tempo que ele está exposto à doença renal, aos danos ao DNA. O carcinoma renal, ele não tem uma relação, ele parece que tem muito mais a ver com a doença renal crônica do que o transplante em si, a imunossupressão em si. Porque, vejam, quando o paciente é transplantado, parece que ele tem menor risco do que se ele está em diálise. Isso aqui tem a ver com a população que foi estudada. Então, carcinoma renal tem muito mais a ver com o tempo de doença renal. E eu queria chamar muita atenção de vocês para esses 3 cânceres, que são os mais comuns. Eles nem nada têm a ver com a imunossupressão, gente. Então, muito cuidado
a propor modificação de imunossupressão quando um paciente se apresenta, por exemplo, com câncer de mama. Não tem a ver com imunossupressão. Tem a ver com fator genético, tem a ver com outras questões. Muito cuidado. E aqui é um mapa diabólico, né, dos fatores de risco após o transplante. Então, em azulzinho, os fatores do indivíduo, que não são, né, infelizmente, por enquanto, não são modificáveis. Aqui em verde, os fatores que são um pouco modificáveis, talvez, né, o tempo de diálise, o tempo que o paciente fica em diálise, a exposição a infecções virais, a infecção, câncer derivado do doador, exposição ao sol. E aqui em cima, então, os fatores diretamente relacionados à imunossupressão. Tem neoplasia que não depende disso aqui. Tem neoplasia que o efeito dessas duas categorias é tão grande que a imunossupressão, ela não altera, ela não altera o curso da neoplasia. Tem neoplasias que sim, que tem muito a ver com isso aqui. Por exemplo, a neoplasia viral. Eu gosto muito desse slide também. Esse slide eu peguei emprestado do Dr. Hélio. Vejam aqui. Aqui é a razão de risco padronizada pela idade e gênero de cada câncer. E aqui são vários tipos de câncer. E aqui é o quanto um paciente transplantado tem maior risco do que a população da mesma idade do mesmo sexo. Então, ó, câncer de próstata, de mama, não tem nada a ver. Esses outros cânceres, eles têm uma incidência maior, mas eles têm muito mais a ver com a doença renal do que com a imunossupressão. E vejam vocês que os cânceres relacionados a vírus têm tudo a ver com transplante, tem tudo a ver com imunossupressão. Inclusive câncer de boca, que hoje em dia a gente tem aí, e de esôfago, que a gente tem aí lábio, relação com HPV, em algumas cepas de HPV. E aí eu pergunto para vocês, quais são as evidências de rastreio e tratamento de câncer em transplantado? Antes, esse quadrinho aqui, ele mostra quais são as evidências de guias e ensaios randomizados na população geral e em transplante. Vejam só, para mama, câncer coloretal e colo uterino, nós temos na população geral, temos guias, e para mama e câncer coloretal, nós temos ensaio randomizado de tratamento, de rastreio. A evidência para a população geral dos outros tipos de câncer já começa a ser bem enfraquecida, e nós não temos zero ensaio clínico em tratamento de nenhuma neoplasia em transplante. Nenhum, zero. Pele, depois que esse artigo foi publicado, começou a surgir alguma evidência maior de estudo randomizado, mas também com um número pequeno de pacientes, nada multicêntrico, tudo muito fraquinho. Então, cuidado a terem certeza em relação a câncer. Câncer, nós não temos certeza de nada. Cuidado, discutam com o paciente, pesem risco-benefício. Screening é bem controverso, além do screening que o Ministério da Saúde recomenda. Muito cuidado com isso. Uma vez instalada a neoplasia, para que tipo de câncer a conversão para o IMITOR parece funcionar? Neoplasia de pele não melanoma, o CAPOSE e as doenças do complexo da esclerose tuberosa, que o mecanismo de ação tem tudo a ver com a via da IMITOR. Para os outros tipos de câncer, vejam aqui, essa é uma meta-análise de coeficiente de risco. Se ele juntou todos os estudos com a pergunta, inibidor de IMITOR reduz todo risco de câncer, não fez diferença. Uso de sirolimo de novo, até aumentou o risco, a depender da população. Conversão para sirolimo diminui o risco, mas vejam que nós convertemos em câncer de pele, não melanoma, em sarcoma de Kaposi, e aí é claro que reduziu o risco. Mas os outros estudos, evidência baixíssima. Por quê? Primeiro, as outras neoplasias, elas não têm a ver com a via do complexo 1, que o sirolimo e o everolimo atuam. E aí, para começar, o sirolimo e o everolimo inibem de forma incompleta o complexo 1 da IMITOR, não tem atividade contra o complexo 2, e a maioria das neoplasias, ela usa essa via aqui, para proliferação celular.
Para você inibir completamente o complexo 1, você precisa de uma dose muito maior do que a dose que a gente usa no transplante. Os estudos clínicos, por exemplo, com neoplasia de mama refratária, eles usam dose de inibidor de mTOR equivalente a 10 vezes a dose do transplante. Imagina se o paciente vai conseguir tomar. E uma vez que a gente conseguisse inibir essas vias aqui, as outras neoplasias fazem indução rebote de outras vias de ativação. Então, muito cuidado com aquela máxima. Vamos converter para inibidor do mTOR um paciente que descobriu um câncer de colo, de intestino. Muito cuidado. Não tem a ver, não é assim tão direto. E para terminar a gestação, que é um dilema, não é um problema, é um dilema muito comum e com certeza de vida real, e aí eu termino para a gente fazer as perguntas. Uma mulher de 28 anos, doença renal de etiologia indeterminada, recebeu um rim doador falecido, KDPI de 85%, com um regime de imunossupressão padrão para esse tipo de transplante no solo do rim, tacrolimus, prednisona e micofenolato. 1 ano e 6 meses de transplante, ela vem em consulta, doutora, eu quero ter filho. E aí? E aí que a gente fez um estudo de vida real, a gente analisou 53 gestações em 36 mulheres na nossa casuística em 10 anos. Não sei se vocês conhecem o André Caires, que conduziu esse estudo, está publicado no Jornal Brasileiro de Nefrologia. Nós verificamos um período antes da concepção e 12 meses após o parto. E aí, isso aqui é dado real. 45% das mulheres desenvolveram proteinúria, perto de 1 grama. 27% tiveram piora sustentada da função de enxerto, maior que 25%. Um quarto das mulheres teve que tratar infecção urinária, às vezes com internação. 1 em cada 10 teve pré-eclâmpsia, quase 1 em cada 10 rejeição aguda, diabetes e perda do enxerto. Então, essas são as complicações para a mãe, nós temos que ficar muito atento. E para o feto, 23% das mulheres tiveram um abortamento espontâneo. As que levaram a gestação adiante, outras 39%, os bebês nasceram pré-termo. 5% natimorto e mais 5% óbito neonatal. Então, a responsabilidade quando a mulher chega para compartilhar essa vontade é muito grande da equipe. E a conduta, minha gente, a primeira coisa é delicadeza. Quem somos nós para julgar o desejo dessa mulher, né? Então, a primeira coisa é o acolhimento. Esse desejo é dela, é da família, é desejo de engravidar, é desejo de ser mãe, são coisas diferentes. Outra coisa que eu chamo a atenção, a gente precisa estudar o casal que quer engravidar. Porque às vezes a mulher é fértil, mas o homem não é. E às vezes a gente modifica a imunossupressão da mulher, faz um circo e o companheiro dela não pode engravidá-la. E aí? A função renal é um dos determinantes do sucesso. Então, existe um tempo de transplante? A maioria das diretrizes pede 1 ano a 2. Na verdade, isso tem a ver com a estabilidade, tanto do transplante, quanto da condição clínica, quanto da função renal. O manejo da imunossupressão é diferente. No homem transplantado, a gente pode ser mais permissivo, por exemplo, com o uso do micofenolato. Na mulher, melhor não. E aí, a modificação da imunossupressão exige um cuidado adicional. Essas mulheres têm uma gestação de alto risco e exigem um acompanhamento cuidadoso. E depois da gestação, a maioria delas, se estiver tudo bem, ela pode amamentar. Isso é um grande tabu. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Acho que eu passei uns 10... Não, estou dentro do tempo. E eu estou aberta agora para a gente conversar mais um pouquinho. A gente sempre deixa os residentes tímidos se eles quiserem fazer algumas perguntas, principalmente os meninos que estão passando na enfermaria, que tem tantas nuances, né? Um monte de pacientes, tantas nuances. Às vezes não dá tempo de discutir todo mundo, se eles tiverem alguma dúvida, alguma coisa pontual que aconteceu. Não precisa ter vergonha de falar, é um assunto que para eles é novidade, a gente se põe no lugar há uns 2 anos atrás, também era super novidade para a gente vai acumulando conhecimento. E se ninguém tiver, eu tenho isso. A gente tem, né? Então vai, Davi.
Eu tenho medo até de, assim, medo não, mas alguns outros assuntos fora dessas dúvidas que dá de não serem temas de uma outra aula e não botar um assunto que é muito extenso para comentar, mas vou botar, doutor. Uma das coisas que eu tenho dúvida é paciente que está tomando inibidor de mTOR e que vai para uma cirurgia, que vai passar por algum procedimento cirúrgico. Por exemplo, uma colectomia, estava com anemia, excluiu todas as outras causas, tinha lá um câncer, toma inibidor de mTOR e vai passar por uma colectomia. Se a gente tem aquele estigma de que ele cicatriza mal, de que ele tem risco de fazer fístula, se eu troco o inibidor de mTOR antes de uma cirurgia de maior porte ou se eu posso mantê-lo. Excelente. Bem, é verdade que o inibidor de mTOR é uma das medicações que mais interfere na regeneração, né? Você citou um exemplo de uma colectomia. É uma colectomia eletiva que, vamos dizer, às vezes prevê até uma colostomia, né? A depender, não vamos ter anastomose primária, vamos ter uma área cruenta, o paciente é obeso. Se a gente tem tempo de planejar essa cirurgia, o melhor seria, sim, suspender o agente antiproliferativo. E aí, até você perguntar, é melhor trocar, é melhor suspender? Talvez seja melhor suspender a terceira droga, né? Até porque depois teremos talvez estadiamento, não sabemos como esse paciente vai evoluir do ponto de vista da ressecção. E aí, suspender o inibidor de mTOR precisa de tempo, se não tiver 2 semanas, não faz diferença, não vai ter tempo hábil, né, para você ter washout. Porque lembrem, a meia-vida dos inibidores de mTOR é muito longa, né? Então, depende. Se nós tivermos tempo de programar, é melhor. Mas, por exemplo, o paciente vai fazer uma colecistectomia videolaparoscópica. Área cruenta mínima. Vai fazer uma paratiroidectomia. Área cruenta mínima, né? Não tem sentido a gente suspender nesses casos. Ou, não, o paciente vai fazer uma revascularização do miocárdio, vai tirar a safena, né? Aí sim. Então, tudo depende, e depende da urgência também. Porque se não tivermos tempo hábil, não faz sentido, por causa da meia-vida dessas medicações. Obrigado. Doutora, fala. Posso só fazer uma segunda dentro desse caso? Claro, depois eu falo. Que dá dúvida também. Aí vamos dizer que ele foi para a colectomia ou para uma outra cirurgia, e aí ele teve grandes variações, uma grande queda de HB, que é uma outra coisa que às vezes a gente fica em dúvida, principalmente os pacientes intra-hospitalares lá no Hospital São Paulo. E aí ele tem grandes variações da concentração do tacrolimus junto. Eu altero a dose, eu espero ele voltar para um steady state, para transfusão, ou sair desse status, desse evento que teve da perda sanguínea para ajustar a imunossupressão, eu já corro atrás rápido de ajuste de concentração. Essa é excelente também. A gente precisa prestar muita atenção em qual é a prioridade, né, para o doente. Vejam. Se é um paciente agudamente doente, o mais importante é corrigir a doença aguda dele. Dificilmente, uma variação dentro do ambiente hospitalar, geralmente, se ele está doente, geralmente, você está correndo atrás de hemoglobina, geralmente você está correndo atrás de hemotransfusão, se for dessa gravidade, né? Ou você está em uso de antibiótico, ou ele está em risco de vida. Então, o ajuste da medicação de manutenção é secundária. A não ser que você já tenha tirado esse doente da fase crítica, né? É diferente. O paciente saiu da fase crítica, você controlou a anemia dele de forma aguda, agora ele está recuperando, vamos supor, ele saiu do bloco cirúrgico,
passou as primeiras semanas da cirurgia, está se alimentando, ainda está com anemia, mas está melhorando, você está com programação de alta para ele, aí é diferente, né? Aí sim tem sentido você dosar a imunossupressão e ajustar para um valor basal. Agora, se você está no auge da instabilidade, a menos que ele fique com concentrações indetectáveis e assim, por muito tempo, não é hora de você mexer nisso. Até porque, provavelmente, dependendo do estado dele, a absorção está prejudicada, você vai precisar mexer em dose e ele não vai absorver, ou você está com antibiótico. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as prioridades. Cada caso é um caso, mas a imunossupressão de manutenção é manutenção. É para a fase que o paciente estiver ladeira acima e não ladeira abaixo. Doutora, eu acho que uma coisa muito vida real também, que acho que de consultório, que eu queria que a senhora comentasse um pouquinho como a senhora lida, são das queixas estéticas. Por um acaso, a gente está acompanhando os pacientes pós-Covid com o pessoal da Pneumo e teve uma queixa de uma paciente nossa, uma transplantada renal, que tinha acabado de ter alta e ela estava, eu tô com uma alopecia muito alta, e aí a colega que estava acompanhando comigo falou, isso é do tacrolimus. Deu, não, calma, acabou de ter alta também. Queria só, assim, eu acho que é uma coisa que normalmente a gente não leva muito a sério, mas que para o paciente é importante, que eu queria que a senhora comentasse um pouquinho como você lida com isso. Bem, primeiro, assim, tem essa sua pergunta, ela tem uma linha do tempo muito bacana, né? Uhum. As queixas estéticas, elas são muito importantes, igualmente importantes, né? Eu tive uma situação de vida real de uma paciente que tinha alopecia de verdade, e ela parou de tomar o tacrolimo, Uhum. e ela perdeu o enxerto porque ela parou de tomar o tacrolimo. Uhum. Sim, é verdade que o tacrolimo está relacionado à alopecia. Mas existe, por exemplo, a alopecia androgênica, né? Que às vezes as mulheres têm. E, infelizmente, é um fator tão importante, né? A questão genética, que o tacrolimo, por exemplo, a substituição do tacrolimo por ciclosporina não vai adiantar. Sim. Né? Então, aí tem outra coisa. Vamos supor que essa paciente teve Covid, ficou na UTI, né? Teve desnutrição aguda, e aí a gente precisa abordar com essa empatia, né? Então, sim, vamos lá, vamos repor sua nutrição, vamos chamar um nutricionista, vamos contar com um bom dermatologista, e a escola tem ótimos dermatologistas, né? Vamos sim, vamos junto, vamos ver, vamos cuidar de você, mas com esse cuidado. Às vezes é necessário a gente substituir a imunossupressão. Às vezes, mais até do que a tacrolimo, é a ciclosporina, que eu acho que vocês não veem muito paciente com ciclosporina, né? Não. Mas o excesso de pelos, inclusive na região facial, as crianças, às vezes a criança não toma comprimido, precisa tomar líquido, e a única formulação é a ciclosporina líquida, eles ficam com pelos no rosto inteiro, é um problema, né? É um grande problema. E então, assim, por exemplo, trocar o tacrolimo por ciclosporina, a gente tem alguns problemas. Por exemplo, a exposição do micofenolato, ela fica menor, né? Então, porque a ciclosporina, ela inibe a segunda absorção do micofenolato. A ciclosporina dá essa distribuição de pelos em locais indesejados, e aí, às vezes, a pessoa fica peluda, ela, né, passa de um extremo para outro extremo, né? Então, infelizmente, a queixa estética, ela
é um problema difícil de resolver. E nunca é só com uma troca. Uma coisa muito, muito frequente, principalmente em jovem, às vezes eles param de tomar remédio, é a acne do corticoide, né? Uhum. Isso é um problema grave. É um problema grave. Sim. E às vezes a gente precisa, né, abrir o jogo e o quanto a gente tiver empatia com o paciente e ele se sentir à vontade de reclamar com a gente e a gente não menosprezar, melhor é para todo mundo, né? Uhum. Obrigada, doutora. Posso aproveitar o Ixi, gancho que travei. a senhora falou do... Ai, alguém queria perguntar? Não? Então, bom. Não. Aproveitar o gancho que a senhora falou da formulação da ciclosporina ser solução. Essa é uma outra dúvida que às vezes a gente pega. Paciente que passa por algum procedimento e que não consegue mais engolir comprimido. Ou porque está por sonda, principalmente acho que sonda, na verdade, né? Uhum. Como é que a gente faz o ajuste dessas medicações? Que é outra também que todo mundo fica de cabelo em pé. E agora? Vou passar o tacrolimus, vou passar para ver, o microfenolato dá para quebrar? É sempre uma que dá dúvida. O tacrolimus dá, né, para você colocar. O microfenolato não dá, né? E aí, às vezes, e aí é a questão, né? Vamos lá, esse paciente está com sonda, então eu imagino que ele não está numa condição estável, né? Então, às vezes, ele precisa de nutrição, às vezes você titula a dose do corticoide, se é um paciente de maior risco, né? Porque se ele está com sonda, ele não está na condição de equilíbrio dele, né? E às vezes você insistir na imunossupressão completa, você vai trazer maior grau de imunossupressão e vai desviar. Então, depende. Às vezes esse paciente é melhor você titular corticoide, às vezes, suspender terceira droga. Se for uma condição de longo prazo, aí nós precisamos ver. Vamos supor que ele nunca mais vai se alimentar por via oral. Mas aí também é uma questão de pensar, né? Que tipo de imunossupressão que ele consegue tolerar, né? Então, esses pacientes, eles geralmente precisam de uma abordagem um pouco mais cuidadosa. E raramente eles precisam da imunossupressão completa. Dá tempo para mais uma? Vai, Davi. Uma outra que é campeão assim, de hipóteses nos rounds às vezes você vai discutir casos, é um paciente transplantado, tardio, de 5, 6 anos e que em algum momento apresenta uma anemia e plaquetopenia. Né? E sempre colocam, pontuam, né? Entre hipóteses diagnósticas, uma MAT entre o CMV, mas aí coloca, o CMV também. Mas aí sempre assim, colocam um MAT relacionado ao uso do tacrolimus. O paciente que vinha usando há 5, 6 anos e nunca teve intercorrência, e aí aparece nisso e fala, vamos tirar o tacrolimus porque acho que é MAT do tacrolimus. Bem, a gente tem que pensar muito bem nesse raciocínio, né, causal, né? O transplante não é diferente, gente. A anemia microangiopática é um evento grave, né? Assim, ela exige uma situação que contribua para isso. Por exemplo, a Marina vai levar para o congresso, né? Uma paciente que teve microangiopatia, mas ela teve uma microangiopatia no contexto da COVID, que é uma doença que a gente aprendeu que causa um dano endotelial, né? Sim. Ela usava tacrolimus e everolimus, né, Marina? Isso. Tinha essa associação. As duas medicações, ainda por cima, né? Mas ela usava, é o que o Davi falou, ela já usava há mais de um ano, as concentrações estavam ajustadas, né? E ela teve uma doença com lesão endotelial. Às vezes, Davi, o que pode acontecer, vamos supor, um outro cenário, às vezes o paciente
por algum motivo estava mal aderente, a gente foi aumentando as concentrações do tacrolimo dele, porque ele não tomava, chega no consultório, concentração baixa, se aumenta, ele não toma, concentração baixa, se aumenta, ele não toma, e aí ele interna por algum motivo X e faz uma toxicidade aguda, porque no hospital ele toma o remédio que você prescreve, né? Nesse cenário, pensar em toxicidade aguda e talvez um dano endotelial até tem um sentido fisiopatológico, né? Mas muito provavelmente esse paciente que tem 5 anos de transplante, toma tacrolimo e micofenolato, provavelmente ele já tem um déficit de função renal, imagino, né? E provavelmente a anemia dele, a plaquetopenia, tem muito mais a ver com a conjunção, piora da função, intolerância às medicações como um todo, do que microangiopatia trombótica, né? Ou CMV. CMV também, se o paciente não teve intensificação da imunossupressão, gente, CMV é doença de transplante recente. Ou não só intensificação, às vezes nós tivemos já casos de pessoas que tiveram aquisição de HIV pós-transplante e aí desenvolveram doença por citomegalovírus. Doença mesmo, doença invasiva, diarreia, febre, anemia, plaquetopenia, leucopenia, ficaram doentes por CMV. Mas vocês têm que pensar, e a CHU, né, atípica, tá muito na moda, né? Sim. Mas aquele slide da CHU atípica, ele mostra que você tem um fundo, né? E aí você precisa ter alguns desencadeantes, não é só um desencadeante, né? Então, esse paciente, Davi, ele vai ter microangiopatia trombótica se ele tiver um desencadeante grave. Mas, assim, a anemia e a plaquetopenia no consultório C, né, é bonito, mas não é verdade, não é vida real, é lenda. Eu acho que o Davi não quis falar que era o CMV, porque o CMV é fácil de provar, mais ou menos, né? A gente pede exame, vê que não tem, e aí, enfim. A microangiopatia trombótica também é fácil de provar se você biopsiar, mas aí... então, mas aí um pouco mais invasivo. Às vezes tira. Acho que a dica, gente, é assim, o transplantado, ele se comporta como uma pessoa que toma um monte de remédio. Então, vocês precisam colocar o raciocínio clínico para funcionar e pensar, se ele não tomasse esse tanto de remédio, o que ele não teria? E aí vocês vão julgando. E vocês vão julgando com raciocínio clínico, porque vocês são muito bons de clínica. E a clínica realmente, ela vale para o transplantado. Só que tem uma lista de remédio que vocês precisam prestar atenção. Não tem como ser diferente. Mais alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Ninguém tem nenhum sofrimento de vida real para compartilhar, uma história triste? Eu acho que até tenho. O primeiro ambulatório que a gente foi, no segundo dia de residência, eu e o Davi, a gente viu uma paciente que tinha entrado com fluconazol e chegou com uma disfunção aguda do enxerto por toxicidade do tacrolimus, né? Acho que foi o primeiro caso que a gente viu na vida. E eu acho que são esses efeitos colaterais mesmo que normalmente até a gente não sabe. O fluconazol é o mais clássico, né? Mas que a gente tem que, principalmente por usar, tem que pensar, né? E tentar difundir o máximo essa informação para todo mundo. Isso é muito importante. Tem um fluconazol. Assim, vejam, gente. Dose única de fluconazol para monilíase vai fazer uma toxicidade? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente é seguro. Vamos supor, ainda mais se você mantém o seu paciente ajustadinho, né? Tudo direitinho, ele é aderente, você não fica mexendo nas concentrações, perseguindo um número mágico, né? Você respeita a flutuação do paciente e ele toma remédio. Agora, por exemplo,
A moda da Covid foi o quê? Azitromicina, né? Sim. É o mais clássico. Ou paciente chega no PA, fora da Covid, com pneumonia, e a gente dá o quê? Ocefin e claritromicina para ele. Minha gente, esperem disfunção. Porque vai, e a inibição da enzima é irreversível, é só depois que fabricar outra enzima. E aí vai 1 semana, 10 dias de concentração tóxica. E quando eu digo tóxica, é maior que 30. É indetectável no nível superior. Então, cuidado, muito cuidado ao prescrever macrolídeo, ao prescrever fluconazol mais que dose única, né? E uma outra medicação que a gente tem que prestar atenção é porque com o tratamento do vírus C, né? O novo tratamento, eles geralmente estão junto com o inibidor de protease, né? E o vírus Tem C, alguns. alguns regimes usam, né, o ritonavir, né? Sim. Alguns regimes de antivirais de ação direta do vírus C. O HIV é menos comum do que hepatite C no nosso meio, né? E gente, o ritonavir, para vocês terem uma ideia, a gente tem paciente que precisa tomar ritonavir porque é resistente, ele usa 1 miligrama de tacrolimo a cada 20 dias. Tamanha a interação do ritonavir com o tacrolimo. E é tacrolimo, ciclosporina, sirolimo, everolimo, tanto faz. Então, cuidado, se vocês têm um paciente que tem vírus C e é transplantado, combina com ele, de que quando ele for lá na casinha da gastrohepatite começar e for prescrito, porque tem um tempo, né, para liberar, não é isso? Às vezes não pega, vai chegar. Às vezes o médico prescreve um regime e no Ministério da Saúde chega outro regime, não é assim? Demora Cuidado. meses. Pois é, combina com eles. Fala, gente, seguinte, vamos combinar. Quando você pegar o remedinho na sua mão, agenda um retorno com o médico do transplante, porque vejam, não é 1 semana esperando que vai prejudicar o tratamento do doente, concordam? Já esperou anos, né? Então avisa, porque é uma catástrofe. O tratamento do vírus C funciona, é ótimo. O paciente transplantado tem mais direito do que quem está em diálise, né? Na vida real. E eles chegam super intoxicados. E aí, Davi, esse paciente pode ter microangiopatia. Porque você faz um dano endotelial por uma toxicidade aguda tão grave, aí pode ser. Esse paciente pode aparecer com microangiopatia, sim. Tem os anticonvulsivantes também, né, doutora? Que é o efeito contrário, né? Também é outra paciente que chega, tem um episódio convulsivo e aí passa na porta PS e começa o anticonvulsivante. Que é outra, claro. É um problema. E é um problema também para o anticonvulsivante, não só para o da rejeição. Verdade. Né? Porque o tacrolimo, ele também reduz as concentrações dos anticonvulsivantes comuns, da carbamazepina, da fenitoína. Então, às vezes, o paciente tem epilepsia, toma anticonvulsivante, transplanta e tem crise. Porque ele começou a tomar uma medicação que reduz a concentração da carba ou da fenitoína. Então, no pré-transplante ou na diálise, se o paciente está em lista, vamos preparando, já vamos ver no meio de campo, porque é um problema dos dois lados. Tá certo. Doutora, eu queria agradecer. Muito. Foi ótima, realmente é o que a gente tinha combinado de tentar trazer a imunossupressão um pouquinho mais para a nossa vida, né? Que o que a gente tem mais contato, foi ótimo. Obrigada. Minha mãe é nefrologista, ela sempre assiste às aulas, ela mandou aqui no Zap que ela tá maravilhada com a aula hoje. Ela sempre manda depois, mas essa ela mandou até durante a aula, elogiando a... Quem foi? Minha mãe. Sua mãe? Que é nefrologista e sempre acompanha as aulas, ela fala, não... Um abraço, parabéns pelo filho.
Então eu que agradeço, espero que eu tenha ajudado. Eu estou à disposição de vocês para discutir. Se vocês, a próxima vez que vocês tiverem um dilema de vida real, pode lembrar de mim. Todo mundo tem meu WhatsApp, quem não tem, pode pegar com o Davi, com a Marina. E eu estou disponível para vocês. Foi um prazer, apesar de eu não ter visto o rostinho de vocês, me sentir comendo pizza. Obrigada, doutora. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.